Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2, nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Vamos dar continuidade à exposição do livro de Mateus. Tem 2 semanas que nós não entramos e não damos continuidade. Nós tivemos no último domingo do mês de março o culto de ações de graça pelo aniversário do pastor Francisco, e domingo passado nós tivemos o lançamento do projeto de obras da nossa igreja, e hoje nós retomamos com a exposição do livro de Mateus, Mateus capítulo 2, verso 9, verso 10, que diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Repetindo, depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos estar com nossas vidas abertas, com a nossa mente e coração aberto, para que o Teu Santo Espírito possa atuar em nossas vidas. Usa-me da maneira que o Senhor deseja, aplica a Tua palavra, que eu possa diminuir para que o Senhor cresça nessa manhã e cumpra a Tua palavra em nossos corações. É que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo, amém. No último domingo que nós tratamos sobre Mateus capítulo 2, verso 9, o título da mensagem que nós tratamos naquele dia é Uma Jornada para Poucos. Esse foi o título da mensagem que nós tratamos, que nós meditamos naquela manhã de domingo. Uma jornada que é para poucos e uma jornada que implica que nós temos que ir em direção a Cristo. Nós falamos sobre isso. É uma jornada que nós temos que percorrer, mesmo que seja difícil, mesmo que sejam levantadas as tribulações, mesmo que empecilhos venham estar no meio dessa nossa jornada. É uma jornada que nós temos que percorrer, mesmo que nós estejamos sozinhos, mesmo que nós olhemos para a nossa volta e vemos que todos não estão seguindo a mesma direção, que nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, que a sociedade esteja indo para o caminho contrário. Nós devemos percorrer mesmo que estejamos sozinhos. Realmente é uma jornada que é para poucos, mas nós estamos nessa jornada, estamos percorrendo essa jornada. E agora, o que nós podemos esperar dessa jornada que nós estamos acontecendo, dessa jornada que nós estamos percorrendo? O que acontece no caminho? A cada dia, a cada momento, e conforme nós vamos andando nessa caminhada em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece nessa caminhada? O que nós podemos esperar? De repente, você está falando o seguinte: ah, pastor, eu sou cristão há anos, décadas, estou quase completando meio século que eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor não sabe como é a minha vida. O Senhor me conhece há pouco tempo, não tem tanto tempo assim, nós não tivemos tantos gabinetes, o Senhor não sabe as dores, as marcas, as amarguras que eu tenho trazido na minha vida. Pastor, eu só tenho vivido tribulações, só tenho passado por apertos, por necessidade. A angústia não tem fim na minha vida. Eu estou no meio de uma depressão que eu não consigo sair. E quantos nesse momento estão passando por um processo de depressão? A doença me assola, a enfermidade está dentro da minha família. Quantas perdas eu tive
nesses últimos anos, e até mesmo no último ano, quantos entes queridos eu perdi. Essa pandemia, pastor, está acabando com o meu sossego. Eu não tenho paz para ir comprar pão, eu não tenho paz para ir ao mercado. Como posso entrar numa condução? O senhor não conhece a minha vida. Pastor, o senhor já leu o Salmo 116, verso 3? Lá diz que laços da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. É nesse versículo que me encontro nesse momento, pastor. Eu estou assim, laços de morte estão me cercando, eu olho e não tenho esperança do que pode acontecer na minha vida. Estou desesperado, estou desesperada, eu não sei qual o próximo passo posso dar, estou sem forças para continuar. Não sei, pastor, realmente eu não sei o que esperar da minha vida. De repente você está nesse momento assim, de repente essas perguntas, essas indagações todas estão passando pela sua mente. Meu amigo, minha amiga, você está pensando justamente nisso. Você que está na sua casa, no seu lar, que está aqui dentro da igreja, que está em torno da sua família, são esses pensamentos que estão passando em você. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, o que você pode esperar de uma vida com Deus? Sabe o que você pode esperar quando você entra numa jornada em direção a Cristo Jesus? Sabe o que acontece nessa vida, que nós entramos no momento em que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? O texto a qual nós acabamos de ler, nos traz 4 circunstâncias que nós podemos esperar da nossa jornada com Cristo Jesus. Existem 4 eventos que com certeza nós podemos esperar numa caminhada com Cristo, quando nós estamos no caminho de Deus, quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e seguimos em direção a Ele. A primeira circunstância é que nós somos guiados por Deus. A primeira circunstância que nós temos, que nós podemos esperar na nossa jornada, é que nós somos guiados por Deus. O verso 9 vai dizer o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Os magos foram guiados pela estrela. A estrela guiou os magos até o rei dos judeus. Os magos não tomaram o caminho que eles queriam. Eles não tomaram a decisão que mais lhe convinha para poder seguir o caminho. Os magos não tiveram a opção de seguir os seus próprios pensamentos. Ao contrário, o texto vai dizer que a estrela apareceu para poder guiar o caminho até o Rei dos Reis, até o Rei dos Judeus. Os magos estavam orientados por uma aparição milagrosa dada por Deus para mostrar o caminho. Existia um caminho para chegar até o Rei dos Reis, tinha uma direção, e a estrela apontava qual era essa direção, e os magos seguiram, caminharam, continuaram. Eles olharam para aquela estrela e falaram o seguinte: eu não posso me desviar do caminho, eu vou seguir a orientação dessa estrela. E eles foram guiados pela estrela até o Rei dos Reis, até o Rei dos Judeus. Igreja, nós temos a brilhante estrela da manhã em nosso favor. A brilhante estrela da manhã está em nosso favor. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 16, parte B do versículo vai dizer o seguinte: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã,
O nosso Senhor Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã, Ele é o nosso guia, Ele que nos orienta no caminho a qual nós devemos andar. Nós temos a condição de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, e é Ele que nos dirige os nossos passos, é Ele que aponta a direção que nós devemos andar. Nós podemos esperar que na nossa jornada, que na nossa caminhada, que no nosso dia a dia, que na nossa vida cristã, nós temos Jesus Cristo para nos direcionar o que devemos fazer, para onde devemos nos dirigir. Quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, tem o privilégio de ter a luz de Cristo iluminando o caminho. Meu amigo, minha amiga, se você nessa manhã ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido para que você entregue nessa manhã a sua vida a Cristo Jesus, que você saia dos caminhos que você tem pego na sua vida e aceite o caminho que Jesus Cristo abriu para você, que aceite a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que você entregue a sua vida a Ele e cumpra e caminhe nessa jornada que Ele abre à sua frente, nessa iluminação de caminho que só Jesus Cristo pode dar. Nesse momento, a luz do mundo brilha e mostra o caminho, e Ele diz: é só por aqui que você será salvo, é só através de Jesus Cristo que nós encontramos a salvação. Busque ao Senhor nessa manhã. Na nossa jornada, igreja, nós temos o privilégio de sermos guiados por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós podemos esperar isso na nossa jornada. A segunda circunstância que o texto aponta, que nós podemos ter a certeza e podemos esperar na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, no caminho ao qual Deus abriu para nossas vidas, é que quando nós ficamos sem opção, Deus age em nosso favor. Quando nós ficamos sem opção, quando nós não temos mais forças para agir, é Deus que age em nosso favor. O verso 9, vou repetir a leitura, diz o seguinte: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. O texto todo, desde o verso 1, vai nos dizer que os magos lá na Pérsia, lá na sua cidade de origem, eles viram a estrela nascer, eles viram a estrela aparecer. No momento que eles viram a estrela, eles foram revelados. Deus mostrou para aqueles homens, para aquela comitiva, de que o rei dos judeus havia nascido. Eles tiveram a ciência, o conhecimento de que aquela estrela apontava para o nascimento de Jesus Cristo. Mas aí partiram das forças deles, eles saíram da sua terra, eles foram em direção a Jerusalém, eles caminharam, eles dormiram ao relento, eles percorreram as dificuldades da trajetória e venceram todos os empecilhos possíveis de chegar até Jerusalém. Venceram o cansaço, as dificuldades de um caminho tão longo. Eles perguntaram, eles escutaram e perguntaram todos aqueles que estavam à sua volta. Mas chegaram um momento que eles estavam sem a possibilidade de encontrar aonde estava Jesus Cristo. Eles sabiam que Jesus Cristo iria nascer em Belém, mas aonde fugia a possibilidade e as forças daqueles homens encontrar o nosso Salvador. Quando fugiu a possibilidade daqueles homens, naquele instante, a estrela apareceu e mostrou a direção que eles tinham que fazer.
A estrela apareceu no caminho e mostrou o que aqueles homens tinham que fazer. Foi naquele momento que Deus providenciou a solução para a jornada dos magos. Eles encontraram Jesus Cristo porque a estrela direcionou até aonde estava o menino Jesus. Quantos que nesse momento estão sem esperança? Quantos nesse momento olham para os problemas à sua volta e falam o seguinte: como que eu vou sair dessa situação? Como eu vou vencer esses problemas? Como eu posso encontrar êxito diante das dificuldades que estão? Pastor, tudo que eu fiz, eu já pude fazer. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu estou sem forças. Não tem o Salmo 116, verso 3? Eu estou nele. Laços de morte estão me cercando. A angústia do inferno está dentro da minha vida. Eu caí em tribulação e tristezas. Você, meu irmão, de repente está nesse momento assim. Não existe possibilidades mais na sua mente, na sua ação para poder fazer alguma coisa. Sem perspectiva está e sem esperança permanece. Mas eu quero convidar vocês a ler o verso 1 e o verso 2 do Salmo 116. Salmo 116, verso 1, verso 2. O salmista vai dizer o seguinte: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Glória a Deus, porque o Senhor ouve as nossas súplicas, Ele ouve a nossa voz, Deus ouve as nossas orações. Busca o Senhor, meu irmão, ore, clame, chore aos pés do Senhor, busca em oração, coloca a sua tribulação, a sua falta de esperança aos pés do Senhor, porque Ele é aquele que ouve as nossas orações, é Ele que atende às nossas petições, é Ele que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Nós temos o privilégio da nossa jornada, termos um Deus que age em nosso favor. Deus agiu em favor dos magos e eles foram encaminhados até a presença de Jesus Cristo. E Deus age em nosso favor. Deus é aquele que age em nosso favor. A terceira circunstância que o texto nos aponta e que nós podemos esperar da nossa jornada é que o caminho de Deus nos traz alegria. O caminho que Deus aponta para nós seguirmos, quando nós estamos orientados por Deus, é um caminho que nos traz alegria. O verso 10 diz o seguinte: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Quando eles viram a estrela, eles souberam que eles não estavam perdidos, que o caminho estava achado, que eles estavam na direção certa, que eles não estavam dando voltas e voltas sem encontrar o menino Jesus Cristo. É certo, igreja, que os magos passaram por grande dificuldade para chegar até aquele momento. É certo que eles estavam cansados, depois de 1.600 quilômetros de caminhada de uma comitiva. É certo que por muitas vezes e por muitos dias, no auge do calor e da aflição do deserto, eles ficaram desanimados e alguns até pensaram em desistir. É certo que situações se levantaram contra eles, tentando desmotivá-los de chegar até Jesus Cristo. Mas quando eles viram a estrela brilhando, mostrando o caminho que eles tinham que andar, eles ficaram alegres, com júbilo nos seus lábios. O caminho de Deus trouxe alegria para aqueles homens. Deus estava com eles naquela caminhada. O objetivo deles não foi perdido. Eles não andaram
1.600 quilômetros à toa. Eles estavam seguindo o caminho certo e eles chegaram até o menino Jesus. Igreja, o caminho de Deus, seguir o caminho de Deus é um caminho que nos traz alegria. Obedecer à vontade de Deus nos traz alegria. Obedecer aquilo que Deus está direcionando para a nossa vida nos traz o privilégio da alegria em nossos corações. Como é bom saber disso em nossas vidas, mesmo diante de todas as diversidades que nós podemos encontrar, mesmo diante de todos os perigos, de todas as tribulações, mesmo indo na contramão da nossa sociedade que está aí fora, mesmo diante da falta de esperança em nossas vidas, caminhar com Deus nos traz alegria. O Salmo 18, verso 30, vai dizer o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Em outras versões está escrito: a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Glória a Deus, o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Só diante dele nós temos o escudo para poder nos refugiarmos. E esse caminho, igreja, esse caminho, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã que está em casa nesse momento, esse caminho é Jesus Cristo. O caminho é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que o caminho de Deus é perfeito, porque o sacrifício dado na cruz do Calvário foi um sacrifício perfeito. É um sacrifício que abriu o caminho até Deus, e é só nesse caminho que nós encontramos a paz. É só nesse caminho, igreja, que nós desfrutamos da presença de Deus em nossas vidas. É só nesse caminho que Deus age em nosso favor. E para a glória de Deus, a nossa alegria está no Senhor dos Exércitos. A nossa alegria está no Senhor dos Exércitos. O caminho de Deus nos traz alegria. Está passando por dificuldade, meu irmão? A tristeza invade o teu ser, busca o Senhor. Encontre força aos pés do nosso Senhor, porque é Ele que traz refrigério à nossa alma. É Ele que nos traz júbilo aos nossos lábios. Cânticos de vitória nós entoamos quando Deus age. É nos pés do Senhor que as nossas aflições devem ser derramadas. A quarta circunstância que o texto aponta, e que nós podemos ter a certeza que nós vamos esperar isso na nossa caminhada. A quarta circunstância que o texto vai nos dizer que acontece na nossa trajetória em direção a Cristo, é que nós chegaremos na presença do Rei. Nós chegaremos na presença do Rei. O verso 9 vai dizer: depois de ouvirem o Rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precediam, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Os magos não ficaram perdidos na sua caminhada. A jornada dos magos não foi em vão. Eles não estavam buscando um mito. Eles não estavam buscando uma fantasia, um conto de fadas. Eles não foram atrás de um boato. Eles não estavam percorrendo 1.600 quilômetros de jornada, eles não deixaram os seus familiares por uma história fictícia de um possível nascimento de um rei dos judeus. As profecias se cumpriram, o menino nasceu, a virgem deu à luz a um menino, o Senhor, o Messias, nasceu em Belém. Eles foram atrás de um fato histórico,
eles foram atrás de uma realidade, e eles alcançaram o objetivo que eles estavam querendo. Eles viram o Messias prometido, eles chegaram na presença do Rei. Irmãos, a nossa jornada não é em vão, a nossa caminhada não é em vão. Nós não estamos seguindo um mito, uma história que foi contada de uma forma tipológica ou de uma fábula. Nós não estamos seguindo a ilusões de mentes de homens do passado. Nós estamos seguindo um fato. Nós estamos seguindo um fato real e concreto de uma criança que nasceu e viveu para salvar a humanidade, de um homem que também é Deus, que entregou a sua vida por nos salvar, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, que nesse momento está à destra do Deus Todo-Poderoso e intercede por cada um de nós. Nós seguimos aquele que é governador dos céus e da terra, e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Não é uma mentira, não é uma ficção, não é uma fábula contada pelos produtores da Walt Disney. Nós estamos seguindo o Criador dos céus e da terra. Em Atos, capítulo 1, verso 11, vai dizer o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. E esse Jesus Cristo, Ele voltará, o nosso Salvador virá nas nuvens do céu, nós veremos o nosso Salvador, nós ouviremos as trombetas tocarem, nós chegaremos diante do Rei dos reis. Nós temos a certeza dessa caminhada, que nós seremos salvos, que a salvação veio ao nosso encontro, e que nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face. Nós temos a certeza disso nessa caminhada. Na nossa caminhada nós chegaremos até o Rei dos reis. Louvado o nome do Senhor. E para concluirmos, eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Quantas coisas nós estamos vivendo, meus irmãos, nesses últimos anos, nesses últimos dias, nesse último mês. Cada dia uma surpresa, e uma surpresa que quer nos colocar mais para baixo. No decorrer dessas jornadas, quantas foram coisas que vieram ao nosso encontro, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir do que nós estamos vivendo. Tribulações foram levantadas dentro do nosso lar, angústias, perseguições foram encontradas, perdas insubstituíveis. Mães, pais, filhos, avós, que nesse momento perderam a sua vida, e está a saudade do nosso coração. Amigos, amigas, parentes, que nesse momento estão enfermos, que nesse momento estão desiludidos e sem esperança. Quantos pensam em voltar atrás e deixar de seguir a Jesus Cristo como Salvador? De repente chega e fala assim: pastor, presbítero, diácono, meu irmão, minha irmã, eu não consigo mais andar, acabou, parou para mim, eu não vou dar mais nenhum passo, está muito difícil, eu não vou mais seguir a Jesus Cristo, eu vou pegar meus dons e talentos e enterrar, não quero mais. Mas eu quero convidá-los a abrir em Romanos 8, capítulo 8, verso 31. Romanos capítulo 8, verso 31.
texto bem conhecido, que diz o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, a qual está à destra ou à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Nada nos separa do amor de Deus. Nada que entre em nossa vida é capaz de nos tirar dessa nossa jornada. Nós veremos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não importa a situação, Cristo sempre estará ao nosso lado. E é Ele que intercede por nós. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, continue, caminhe, ore, busque ao Senhor, prossiga nesse caminho, porque nesse caminho nós somos guiados por Deus, porque é nesse caminho que Deus age em nossa vida, é nesse caminho que nós encontramos a alegria, é nesse caminho que nós chegamos até a presença do nosso Rei. Essas 4 características nós podemos encontrar, e nós encontramos com certeza na nossa jornada. E você, meu amigo e minha amiga que nos assiste, que não entregou ainda a sua vida a Jesus Cristo, eu te convido nessa manhã, eu te convido nesse momento, a você entregar a sua vida aonde quer que esteja. Jesus Cristo quer entrar na sua vida. Faça parte desse caminho conosco, desse caminho que nós nos encontraremos diante do Rei dos Reis. E você que por acaso está entregando a sua vida a Jesus Cristo, pode nos buscar, nos busque no gabinete, permita que nós façamos uma oração em conjunto e possamos orar para você, com você. No nosso link, no link da nossa transmissão está o e-mail da nossa igreja. Se você não faz parte da nossa igreja, entre em contato conosco. Nós oramos por telefone, nós vamos ao seu encontro com as nossas orações. Deus o abençoe. Vamos louvar o Senhor.